Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez no podcast Bate-Papo Santa Branca e hoje eu estou com o nosso querido amigo André Luiz. Nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento social, crescimento econômico a partir de um novo modelo de sociedade. André, se apresente para nós, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui com a Patrícia. Eu sou do Rio Grande do Sul, a minha formação é especialista aeronáutico e desenvolvi a maior parte da minha vida profissional na área de automação industrial. E agora estou aqui em Santa Branca. Graças a Deus. Graças à América. Lembra aquela América? Então, América. André, fala um pouquinho. O André, ele, por conta dessa habilidade que ele tem de navegar nas áreas de engenharia da produção, né? O André desenvolveu, além das teorias do desenvolvimento econômico baseado num modelo de sociedade rural e agrícola, o André ele consegue conversar trazendo para nós soluções práticas. Porque é isso que a gente quer. Quando a gente fala assim, Patrícia, você fica falando para a gente voltar para o campo, mas nós vamos sofrer no campo. Então, não é bem assim, né, André? Não é bem assim mais. Na verdade, né, Patrícia, o que acontece é o seguinte. Poucas pessoas se dão conta de que o trabalho no campo tem um valor diferente do que o trabalho na cidade. É um descompasso entre a valorização desse trabalho para o trabalho da cidade. E, por conta dessa diferença, o homem do campo encontra muitas dificuldades para se tornar autossuficiente no campo. Por exemplo, supomos que ele precisa de adubo, precisa de gás, e na cidade precisa de remédios, enfim, outras coisas. Mas com relação a essas duas coisas aí, o adubo, que ele produz, pequena quantidade, mas produz, e o gás, faz com que ele precise vir na cidade, precisa vir na cidade buscar essa infraestrutura. Mas ele pode ter na propriedade dele o suficiente para ele ficar independente, pelo menos nisso. Eu me dediquei bastante a essa questão da infraestrutura na zona rural, baseado na energia verde. Esse biodigestor que eu desenvolvi aqui em Santa Branca, inclusive, chama-se Biodigestor Santa Branca. Fiquei encantada com isso. Tem um custo acessível, pode perfeitamente ser coberto pela linha de financiamento da agricultura familiar, e produz uma parte significativa da infraestrutura que ele precisa no campo para ficar independente. O biodigestor, ele não apenas produz gás, ele produz também um adubo de excelente qualidade, rico em NPK, e também ele atua como saneamento básico, né? Além disso, o adubo do biodigestor é um defensivo agrícola, né? Ele combate o ácaro, combate o nematóide, enfim. Ele produz para o homem do campo, que realmente vive do campo, ele produz todas as condições necessárias para que ele consiga produzir, mesmo em pequenas quantidades, mas que ele consiga produzir e estocar, agregar valor a esse produto dele na própria região onde ele está. Sim. Não, desculpa, pode falar. Ou seja, vamos supor que esse agricultor, que começou a ter essa pequena independência dele lá, ele resolva produzir, por exemplo, na terra dele, amendoim. Ele pode produzir esse amendoim, plantar amendoim, digamos 1 hectare de amendoim para começar. E depois ele pode, já que ele tem energia, o gás do biodigestor pode tocar perfeitamente um motor a gasolina, um motor de picadeira de cana.
Esse gás também pode tocar um grupo gerador, ele pode produzir eletricidade na propriedade dele, né? Ele pode estocar essa eletricidade numa bateria chumbo ácido, e depois ele pode retirar essa bateria, essa energia que está na bateria, através de um sistema eletrônico que converte essa energia corrente contínua 12 volts em 110 alternado, ou 220 alternado. Ou seja, tudo que ele aciona na cidade com corrente alternada, ele poderia acionar na propriedade dele através de uma eletricidade que ele estocou na bateria quando ele tinha disponibilidade de gás e tal. Entende? Com isso, o que ele pode fazer? Uma vez que ele tem essa energia disponível para usar a hora que ele bem entender, ele pode extrair óleo do amendoim e guardar esse óleo. O óleo do amendoim não se degrada. Então, se ele guarda esse óleo do amendoim na propriedade dele, é como se ele tivesse lá uma moeda que não sofre inflação. Então, essa é a garantia dele. É a garantia de que ele vai estar em contato com o sistema aqui na cidade sem ficar subjugado. Ele não é obrigado a vender o produto dele por qualquer preço porque ele precisa comprar alguma coisa. Não. O produto dele, ele pode esperar a melhor ocasião para vender. E uma coisa que o senhor está falando, e isso que a gente fala dele vir na cidade comprar, é dentro do orçamento familiar, geralmente é o mais caro, que é a energia elétrica, né? É a energia. Então, e ele consegue produzir. Então é como se a gente tirasse do orçamento um dos maiores gastos que a gente tem com o orçamento, né? Porque o gás de combustível, o gás 120, 130 reais. Energia elétrica, e eu acho que dentro do custo de produção do pequeno produtor, a energia elétrica ainda é um dos grandes desafios a ser vencido, não é? Porque o custo é muito alto. Não só pelo custo, viu, Patrícia? É também por uma questão de dificuldade de acesso, né? Às vezes, o produtor rural está num lugar onde ele tem o benefício da tarifa rural, que é diferenciada, né? Sim. Pelo menos lá no Rio Grande do Sul tem Aqui essa também tarifa. tem. Mas só que o lugar lá onde ele está, ele não recebe 3 fases, lá ele recebe uma fase. Ele recebe 2 fases, recebe 220. Não tem como ligar o maquinário. Se ele quiser ligar um maquinário mais potente, por exemplo, né, ele não tem como fazê-lo. Né? Ao passo que, se essa pessoa tem uma fonte de energia própria, né, isso tudo muda. É claro que ele pode também ter outras fontes. Essa do biodigestor eu trouxe para te mostrar. Por quê? Porque essa região aqui tem muita terra degradada. E o adubo do biodigestor, ele devolve a vida, a microvida ao solo degradado. Então, uma terra, olha, praticamente é capaz de transformar de novo numa terra agriculturável, um deserto. Então, a gente tem muita terra que sofreu a degradação do eucalipto e a gente acha que aquelas áreas estão mortas. Então, não estão. Tem como recuperar. Tem como recuperar. Tem como recuperar. E essa questão, por exemplo, eu estou mencionando aqui o caso do biodigestor por causa disso, porque aqui tem terras degradadas, né? Tem, bastante. Mas aqui também tem regiões onde eles podem, por exemplo, o homem do campo, colocar uma turbina, seja essa Pelton, seja essa Francis, né? E aí, no caso, produzir diretamente, transformar diretamente a energia mecânica da queda em eletricidade, né? Permanentemente. Né? Isso equivale a um recurso tão maravilhoso na zona rural, que é como se, fazendo uma comparação, é como se o homem do campo tivesse um banco lá na propriedade dele, onde ele põe a mão e pega o dinheiro, toda hora que ele quiser.
E esse dinheiro vem da própria terra dele mesmo. Vem da própria terra. Essa energia, se a pessoa tem a possibilidade de botar uma turbina na propriedade dele, mesmo que seja para gerar, vamos supor aí, uns 10 kW no máximo, vamos supor, 10 kW, no máximo 10 kW. Essa pessoa tem um benefício gigantesco. Né? Ele pode, a partir desses 10 kW, ele pode agregar valor a uma série enorme de produtos que ele pode adquirir no próprio lugar onde ele está. Né? Ele pode extrair óleo de eucalipto. Aqui tem plantação de eucalipto. Sim. Por que ninguém extrai óleo de eucalipto? Né? E ninguém faz nada com a folha. É só. Por que eles usam a folha para queimar? Por que eles não usam? Né? Nem queima, eu acho que não queima. Acho que já deixa lá. O homem do campo também pode extrair o próprio aquoso. O próprio aquoso, ele é diferente do extrato de próprio. Né? Ele é indicado para, pode ser uso interno, né? Sinusite, rinite, na garganta e tal. E ele é caro, né? Você vai comprar um vidrinho de próprio, é caro. É muito caro. Ele pode executar isso. Né? Então são muitos fatores que o homem do campo pode desenvolver a partir da energia. Né? Eu posso puxar, a gente combinou que não ia falar sobre isso, mas vocês têm que entender isso e ouvir isso dele. O senhor pode falar para nós aquele sistema que o senhor diz que é uma pirâmide, que é a base, a energia, o trabalho e o recurso? Porque o que a gente fala, né, só explicando, nós que estamos no campo, nós trabalhamos pelo meio ambiente, trabalhamos pelo social, mas a gente acredita que tem que ter o capital. Mas não o capital perverso, que é esse que degrada, que deixa as pessoas à margem da sociedade, que polui. Não é esse capital, né? E aí eu pergunto muito sempre pergunto, então como que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos resolver esse problema, equacionar? Então ele tem aqui uma teoria que eu achei fenomenal e eu acho que vocês têm que ouvir. Quer desenhar, André? Desculpa, não é necessário. Aqui agora nós vamos fazer um exercício de abstração. Né? É o seguinte, o dinheiro, o capital, é uma ideia maravilhosa, fantástica. Quem inventou o dinheiro era um sábio, um visionário. Né? As pessoas hoje em dia talvez não se deem conta do papel do dinheiro, para que serve o dinheiro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O dinheiro, segundo a economia, é o trabalho em estoque. O dinheiro é um símbolo para estoque do trabalho. Tá? E para que serve? Para que serve? Então, primeiro vamos pensar o que aconteceria se não existisse o estoque do trabalho, não existisse esse símbolo. A pessoa vai lá no posto de gasolina, enche o tanque de gasolina, troca o óleo do carro. Dá um pouquinho. E na hora de pagar, fala pro cara assim, ó, olha, é o seguinte, eu tenho um porco e 4 galinhas, tá aqui. Tem que falar assim para exagerar para a pessoa poder imaginar, né? Isso é um absurdo, isso não é possível. Então, como que é o sistema certo? O sujeito vai lá, me contrata para fazer um muro. Eu vou lá, faço um muro. Cobro um determinado valor. Ele me paga com um dinheiro, que é o símbolo daquele trabalho. Aquele dinheiro representa várias coisas. Não só o esforço que eu despendi para fazer aquele muro, como representa também o tempo. Aquele dinheiro significa o tempo que eu gastei para fazer aquele trabalho. Está tudo guardado no meu bolso. E eu posso dispor daquilo a hora que eu quiser para comprar qualquer coisa que caiba naquele valor. Então, esse é o papel do dinheiro. Mas só que é o seguinte, o dinheiro, a energia e o trabalho são como os 3 lados de um triângulo equilátero. A base desse triângulo é a energia. A base do triângulo é a energia. Um dos lados é o trabalho e o outro lado é a moeda.
Muito bem. A área que está dentro desse triângulo representa a qualidade de vida da sociedade. E esse triângulo é o que regula toda a nossa vida. Por quê? Porque uma das definições de energia, segundo a física, é a capacidade de gerar trabalho. Sim. Tá. Presta atenção. Trabalho é esforço. Tá? Bom. E como a economia define o dinheiro, a moeda, né, como o trabalho em estoque, podemos dizer que esse triângulo aí, cuja base é a energia, possui 3 lados que são a mesma coisa. Sim. Esses 3 lados são iguais. Então, para que a nossa sociedade viva bem e tenha uma boa qualidade de vida, esse triângulo precisa estar em harmonia. Quando a sociedade está baseada nessa condição harmônica, existe uma oferta de energia em abundância, as pessoas manipulam essa energia para produzir o trabalho e, fazendo o trabalho através da manipulação dessa energia, ao invés de energia muscular apenas, essas pessoas produzem riqueza, produzem bens de serviço com menor esforço, com mais conforto. Então a qualidade de vida dessas pessoas melhora. Né? E por último, como esse movimento gerou produtos, gerou bens, a sociedade existe uma expansão da base monetária correspondente àquilo. Quando esse aumento da oferta de dinheiro é maior do que a quantidade de bens e serviços disponíveis, a sociedade se desagrega. E o nome disso é inflação. Tá certo? Quando esse lado, representado pela moeda, começa a aumentar, independente dos outros, ou seja, não tem mais oferta de energia, a energia ela precisa sempre aumentar a oferta. Quando esse lado representante da moeda começa a se expandir sem acompanhamento dos outros lados, esse triângulo deixa de ser um triângulo equilátero e passa a ser um triângulo obtuso. E nesse triângulo, esse triângulo obtuso, ele vai ficando cada vez mais obtuso, e a área de dentro vai diminuindo muito. Então a qualidade de vida vai diminuindo. O lado do emprego se transforma em subemprego. Isso é importantíssimo. Né? E a energia vai ficando escassa. Cada vez mais escassa. Essa energia pode ser traduzida em alimento, por exemplo? Essa energia pode ser. O que alimenta o trabalho? Olha, o trabalho braçal funciona através dessa energia. Sim. Né? Aquele trabalho do homem braçal é um trabalho igual a qualquer outro trabalho, força vezes distância. Só que ele é mais sacrificado do que, por exemplo, eu posso moer milho com um pilão, mas eu posso também apertar um botão e um moinho moer esse milho. É mais confortável para mim. Né? E hoje nós temos essa tecnologia, né? Eu posso fazer uma pergunta sobre isso? Aí eu fiz a pergunta que vale 1 milhão para ele. Falei, André, então, por que esse triângulo não mantém os 3 lados iguais? O que está acontecendo, né? E aí ele falou que é a dificuldade que o ser humano vem tendo de... É a perda da capacidade moral de lidar com o dinheiro. Em outras palavras, o homem se corrompe mediante o dinheiro. E aí, por isso que alguém deve estar perguntando, né? Mas o que tem a ver esse diálogo com a sua campanha? Tudo. Porque se a política se o homem que promove a política pública para fomentar todos esses 3 lados se corromper, ou a população se corromper, esse triângulo, ele não... alguém vai querer se beneficiar mais, não é, André? Não é isso? Essa energia,
que nem eu falei, né, os três lados são a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. O sujeito pega dinheiro para fazer uma ponte. Ele faz a ponte. Mas como é que ele faz a ponte? Bom, ele primeiro faz um acordo lá com o pessoal. Ó, precisamos fazer uma ponte, vamos aprovar o projeto da ponte. Onde vai ser a ponte? Ah, vai ser ali. Não, mas a terra do seu fulano é lá, tem que fazer lá a ponte. Tá, faz lá. Só que essa ponte, existe um lugar ideal para fazer essa ponte. Onde é? É aqui, onde o rio é mais estreito, as margens são mais reforçadas, aqui tem pedra, esse lugar aqui tem uma rocha, eu posso escorar a ponte aqui, ela sairia muito mais barato fazer aqui do que lá. Então não existe assim, várias maneiras de fazer uma coisa. Não, existe uma maneira. Qual é? A mais barata. E funcional. E eficiente. E funcional. Né? Eu penso, não sei, a minha esposa falou com relação à espiritualidade, talvez fosse interessante eu definir como eu vejo Deus. Eu penso que Deus é uma espécie de construtor que nunca desperdiça um parafuso para resolver um problema que dá para resolver com um preguinho. Existe essa teoria, né? Qual é o melhor modelo matemático? O mais simples. O mais simples. Esse é que vai funcionar. E assim a gente deve tentar seguir isso. Fazer o mais simples, o mais barato e funcional. Mas se a pessoa que vai aprovar pega dinheiro para fazer uma ponte, mas ele escreve lá dinheiro para fazer 3 pontes, bota 2 no bolso, a outra que ele faz com material de segunda mão, com menos material do que deveria, assim essa sociedade se desagrega. Então, André, eu penso que o ser humano ele caminhou tanto, né, na tecnologia, então nós já temos essa tecnologia para deixar a vida mais fácil, né? Nós já temos condições de levar essa tecnologia para essas pessoas. O que está faltando então nós temos um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, o que falta nessa equação é a consciência do ser humano, né? Consciência e eu diria que falta um pouco de amor. Muito amor. Eu penso assim, ó, se uma pessoa me dá um presente e eu gosto daquela pessoa, né, a pessoa me dá um presente, eu gosto daquela pessoa, eu pego aquele presente e vou examinar direitinho como que foi feito e tal. Tá certo? Se eu não gosto daquela pessoa, a pessoa me dá um presente, eu digo, tá, depois eu vejo. Bom, todos nós, quando nascemos aqui, ganhamos um corpo com muitas possibilidades. Temos 5 sentidos, apesar de serem pequenos, mas nos permite examinar o mundo inteiro que foi criado. É o presente que temos. Né? Tem coisas maravilhosas no mundo para a pessoa aprender. Né? E por que as pessoas não se interessam em aprender? Porque falta amor. Amor pelo quê? Pela vida, pelo conhecimento, amor próprio. As pessoas deixaram de se amar. Né? Existem tantos exemplos de sociedades bem feitas. Né? Existe uma sociedade interessante, a sociedade das formigas. Existe um estudo, né, a mirmecologia. Sociedade das Formigas, é fantástico. Sociedade das Formigas é fantástico. Agora, por último, descobriram que as formigas fazem cirurgia uma na outra. Quando elas chegam machucadas, elas operam, amputam aquela perna, tal. E das formigas que são amputadas, a maioria sobrevive, só algumas, talvez 10%, não conseguem suportar. As outras sobrevivem e continuam trabalhando pela comunidade. Nossa! Né? A comunidade das abelhas, né? Muito interessante. O zangão, ele não faz mel. Então ele não tem ferrão.
Só quem pode ferroar é a abelha. Ou seja, é uma lição que nos diz o seguinte: quem não produz não tem direito ao poder. Né? Muito interessante. Né? Outra sociedade curiosa, a sociedade da térmita, né? O cupim. A sociedade da térmita, ela nos dá um exemplo de sacrifício. Né? O soldado da térmita, quando o cupinzeiro está sendo invadido pelas formigas, eles lutam, se organizam, tal, igual como o exército das formigas, e o último recurso do soldado da térmita é o seguinte: quando ele não consegue fazer mais nada contra o invasor, ele se abraça na formiga e solta uma gosma, e aquela formiga fica fora de combate. Ele morre nessa ação, mas ele dá a vida ele pela... vence o inimigo. Então, as pessoas, se quisessem aprender, está aí, está cheio de exemplos de como organizar as sociedades, né? Basta prestar atenção e querer, né? Muito bem. Então é isso. Então tem como a gente ter uma sociedade melhor, né, André? Tem. E Basta querer. E a gente acredita muito que essa sociedade pode estar vinculada novamente ao campo. Penso que deve começar por aí. Uma escola. Começar, não é o fim. Não. Isso é importante. A gente não quer que a cidade vá todo mundo embora para o campo, mas que a gente faça de novo essa religação com o campo, com a natureza, com si mesma, criando um novo modelo de vida que não seja essa cidade urbana, sem planejamento, sem saúde mental, sem qualidade de vida. Sim. Esse triângulo obtuso, né? Exato. André, então fica aqui meu agradecimento a Santa Branca por vocês terem vindo aqui, acolhido. Espero que a gente consiga acolher vocês. E mais uma vez, né, doutora Cidinha, nós vamos acreditar que é possível. E a gente só tem a agradecer por vocês estarem aqui. Eu agradeço muito a sua presença e passo aí a palavra para as suas considerações finais. Olha, foi muito bom ter encontrado você. A honra foi minha. E eu penso que não foi por acaso que acabamos encontrando uma professora. A sociedade não está melhor por falta de educação. Né? Exatamente. Não está mal por falta de igrejas, não Não. está mal por falta de armas. Né? Está mal por falta de educação. Né? Jesus era um professor, né? Era. Mestre, né? Um mestre. Talvez no campo uma escola que ensine de novo o valor da civilidade, né? Talvez seja uma coisa boa. Muito bem. Então vamos trabalhar para isso, André. Bom, fica aqui meu agradecimento e peço para vocês que compartilhem, vão seguindo a gente. E o André, doutora Cidinha, e a dona América vão ficar conosco depois das eleições. Então, e Deus quer. Obrigada, gente. Um abraço grande, então. Deixe seu abraço. André, fala tchau pro pessoal. Hasta la vitória, companheira. Ah, Como decía Che Guevara. pronto.